Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o Paysandu vai encarar amanhã às 16 horas Chapecoense, lá na Arena Condá, no interior de Santa Catarina. E tem que trazer pelo menos um ponto na bagagem. Então, no vídeo de hoje, vamos fazer uma análise prévia desse confronto, como também trazer a provável escalação bicolor. Meu nome é César Marinho, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscrevam no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, discordando, concordando comigo, dando a opinião de vocês. É sempre legal, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos fazer uma análise prévia de Chapecoense e Paysandu. Como eu disse na introdução, o Paysandu precisa pontuar lá em Chapecó. A vitória é mais interessante? É lógico que é mais interessante vencer, mas tem que entender a situação do Paysandu. O Paysandu está no momento que precisa buscar pontos fora de casa para recuperar os pontos perdidos dentro de casa. E já foram 8 pontos perdidos dentro de casa. É muito ponto. Então o Paysandu, nesse momento, está só uma posição fora da zona de rebaixamento. Então precisa pontuar. A diferença da tabela entre o Paysandu e a Chapecoense são 2 pontos. Se empatar, obviamente a diferença vai continuar em 2 pontos. Mas vai ser um empate fora de casa. Então é ter paciência, é saber agir também com inteligência. É lógico, se der para buscar vitória, vai buscar vitória, porque nesse confronto a Chapecoense é ligeiramente favorita, ainda mais por ser mandante da casa, mas não tem um elenco diferenciado do Paysandu. O Paysandu sim tem condições de vencer a Chapecoense, a gente vai tratar aqui quando a gente trazer até o campinho com a provável escalação bicolor. Então é um jogo que dá sim o Paysandu vencer, não seria surpreendente nem um pouco o Paysandu vencer, mas tem que saber jogar com inteligência, tem que saber fechar os pontos fortes da equipe adversária, porque um ponto que seja conquistado lá em Chapecó pode fazer diferença no final do campeonato. O importante, o Paysandu, é pontuar fora de casa para se recuperar das partidas que não somou os 3 pontos dentro de Belém e principalmente vencer em Belém. O grande problema do Paysandu é que não está vencendo em Belém. Pontuar fora até que está conseguindo pontuar. Pontuou contra o Amazonas, contra o Ituano, contra o Guarani, inclusive. Poderia ter vencido o Guarani, venceu o Ituano, mas dentro de casa está decepcionando e está deixando pontos para trás. É aquele, por exemplo, do último jogo contra o CRB. Fiz análise completa desse jogo, não podia. O Paysandu, em hipótese alguma, poderia ter sofrido aquele gol e ter cedido o empate para a equipe do CRB, porque hoje a equipe do CRB está no mesmo patamar do Paysandu. Os dois estão disputando para não ser rebaixados da terceira divisão nacional, porque hoje o Paysandu está sim, a luta do Paysandu é para não cair para a terceira divisão. Enfim, espero que o Paysandu saia dessa zona de desconforto quanto antes, mas é preciso ter calma e pontuar lá em Chapecó, principalmente se fizer uma boa partida, vai ser extremamente importante. Vou trazer aqui o campinho agora para vocês da provável escalação do Paysandu. O Paysandu deve ir no gol com o Diogo Silva. Diogo Silva que está fazendo esse revezamento, né? Agora na Série B também com o Matheus Nogueira. Deve permanecer no gol titular da equipe do Paysandu. Na lateral direita, Edilson. Na zaga, aí uma zaga diferente, né? Quintana e Wanderson. Lucas Maia está suspenso, então ele não vai enfrentar a equipe da Chapecoense. Luan, que seria uma opção no banco, eu acredito que não ia ser titular, mas está lesionado. Então a zaga, provavelmente, Wanderson e Quintana. E na lateral esquerda, o Kevin. É o grande problema do Paysandu nessa lateral esquerda, como a gente sempre fala aqui nas nossas análises. É inacreditável o Paysandu chegar numa Série B com apenas um lateral esquerdo, e esse lateral esquerdo com desempenho bem fraco. Então houve uma falha de planejamento grande por parte da diretoria do Paysandu, que não se esperta. Inclusive, nessa semana, o Hélio dos Anjos deu uma entrevista falando que talvez o Paysandu contrate um lateral esquerdo. Não é que tem que ser talvez, tem que contratar um lateral esquerdo de qualidade para ser titular do Paysandu. Não é para disputar vaga com o Kevin, porque se contratar um jogador do nível do Kevin, aí vai complicar realmente, e o Kevin está devendo bastante, prejudicando muito esse lado esquerdo. Novamente, até no Instagram do Bastidores eu fiz um vídeo rápido sobre isso. O lado do Paysandu é bem penso para o lado direito, porque o lado direito do Paysandu tem bem mais qualidade que o lado esquerdo. E o lado esquerdo do Paysandu acaba prejudicando o atacante pela esquerda, que tem quem está jogando por aquele lado, é o Wesley Garcia. No meio campo, o João Vieira, aí podemos ter uma novidade, né? Netinho ou Vilela. Vilela pode permanecer como titular, mas Netinho entrou muito bem na partida contra a equipe do CRB. Eu até analisei, não seria a substituição que eu ia fazer, não pelo Netinho, mas eu colocaria mais um meio atacante.
Eu acho complicado o Hélio dos Anjos muitas vezes insistir em fazer um 4-3-3 com 3 volantes. Não é a primeira vez que ele faz isso e não é a primeira vez que ele faz isso jogando dentro de casa. Então é muito complicado você colocar 3 volantes, mas para a função que tinha que cumprir, o Netinho foi bem na partida, ele pode aparecer como titular. Tem essa dúvida entre Vilela e Netinho. Juninho, que se recuperou da lesão, já foi liberado para viajar, está deve ser o meio articulador da equipe do Paysandu, ainda mais que Biel machucou no treino, não tem condições, e Robinho também não tem condições desse confronto. No ataque, Esli Garcia, Nicolas e Jean Dias. A volta do Jean Dias, Esli Garcia na esquerda e o Nicolas como centroavante. Muita gente questionando a titularidade do Nicolas, mas é aquela coisa que eu falo, vai colocar quem no lugar do Nicolas? Os dois que podem jogar no lugar dele é o Juan Ribeiro e o Gabriel Santos. Eu prefiro o Nicolas que o Juan Ribeiro e o Gabriel Santos, mesmo o Nicolas não vivendo um grande momento. Mas ele participa do jogo, ele consegue brigar melhor na bola aérea. É um problema que o Paysandu tem em relação ao centroavante. Poderia tirar e poderia fazer uma variação tática, mas até agora nós não vimos uma variação tática também da equipe do Paysandu, que joga nesse 4-3-3. E eu até defendo muitas vezes o Paysandu ter essa variação, porque eu acho que é importante. Talvez um 4-4-2, um meio campo formato de losango, por exemplo, aí você consegue fazer um meio campo até um pouco mais criativo e um pouco mais presença numérica também. Nesse último jogo contra o CRB, o Esli Garcia voltou muito. É uma questão interessante a gente também tratar do Esli Garcia rapidamente, porque o Esli Garcia, eu prefiro ele pela direita, mas ele está atacando, tá jogando pela esquerda, e no jogo contra o CRB, ele jogou muito recuado. Ele cumpriu uma função tática ok, né, provavelmente pedida pelo Hélio dos Anjos, mas ofensivamente ele não contribuiu tanto porque ele estava recuado. Além disso, como eu disse, o lado esquerdo do Paysandu é um lado esquerdo deficitário de qualidade pelo seu lateral esquerdo. E não tem uma aproximação também do meia esquerda para fazer essa aproximação com o Esli Garcia. Então acaba prejudicando o futebol do venezuelano. E outra coisa, o Esli Garcia hoje é um jogador que, com as bolas no pé, com a bola nos pés, ele é o mais determinante em qualidade técnica da equipe do Paysandu. Ele pode fazer a diferença. O Jean Dias entrou muito bem contra o Ituano, espero que continue assim. Foi o melhor em campo, né? 1 gol e 2 assistências, porque o Paysandu precisa de mais jogadores que desequilibram na frente. Mas hoje o Esli Garcia ainda é o jogador mais desequilibrante, e por ser o jogador mais desequilibrante, eu acredito que ele tenha que jogar mais perto da área. Você tem que colocar o seu homem de ataque que mais desequilibra com a bola nos pés mais perto do gol, mais perto da área. E isso eu não vi na partida com o CRB, então isso eu acho que para mim deveria ser corrigido. Esse é o provável time do Paysandu. Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês, qual a escalação do Paysandu versus Madureira no campo amanhã, deixou com a Chapecoense. Como eu disse, um jogo extremamente importante, que você não pode permitir seu adversário fazer 3 pontos em cima de você, porque se fizer, a Chapecoense vai abrir 5 pontos para o Paysandu. Então você tem que ao menos empatar, porque vai estar jogando fora de casa, e depois voltar para Belém e vencer, né? O Paysandu tem que começar a vencer dentro de casa. Mas a análise completa desse jogo Chapecoense-Paysandu você se verá aqui no canal na segunda-feira, às 5 horas da manhã. Um abraço, amigos, obrigado por assistir o vídeo até o final e até o próximo.